Como eu já falei no começo do jornal de hoje, a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização da Prevenção de Quedas nesta quarta-feira. Por isso que a gente convidou uma médica, vocês vão ver, para falar sobre esse assunto. O André Modesto que está com ela. Ô Modesto, mas antes disso, né, já a partir desse exemplo que a gente viu do seu Benedito, tem alguma fórmula para a gente chegar com tanto vigor, com tanta saúde aí? Não digo 101, mas até os 70, 80, para mim já estaria bom, viu? Boa tarde. Oi, Nilessa, boa tarde para você, boa tarde a todos. Eu já estou querendo ter uma conversa séria com o seu Benedito. 101 anos, nessa vitalidade, muita saúde para o seu Benedito que a gente viu aí. E 101 anos a gente viu, né, que ele fazendo muito ativo, fazendo muita coisa. E era justamente o que a doutora Laura Cardoso, que é geriatra aqui do Hospital de Base, estava dizendo. É preciso estimular os nossos idosos. Doutora, a gente viu o exemplo do seu Benedito, 101 anos. Qual que é o segredo, então, para a gente chegar a essa idade? É preciso cuidado com a saúde, enfim. O que a senhora destaca para ter uma saúde assim de ferro? Boa tarde. Boa tarde. Então, o segredo é a prevenção, né? Então, a gente tratar o déficit visual, o déficit auditivo. Então, aquele idoso que não está escutando bem, a gente levar ele no médico, colocar um aparelho auditivo. Isso vai evitar que ele fique depressivo, isso vai evitar que ele pare de conversar com a família, porque a família não está ele não está escutando o que a família está falando, tá? E déficit visual, hoje é o Dia Mundial da Prevenção de Quedas, né? Então, a gente colocar o óculos adequado no nosso idoso, isso evita, né, a queda, tratar comorbidades como diabetes, hipertensão e tirar isso da nossa ideia, assim, eu vou sentir alguma coisa para procurar o médico, né? E isso não está mais na moda. É a prevenção, é procurar o médico antes de ficar doente. Tá certo, doutora. É esse o segredo, então, cuidado com a saúde. Você viu, né, Nilessa? A gente viu aí o seu Benedito gosta de cantar, enfim, fazer todas essas atividades, a importância de tudo isso, né? Desse cuidado, né? Não tá ouvindo direito, coloca lá o aparelho para ouvir direito, coloca o óculos para enxergar direito, para poder socializar e continuar essa vida ativa desse jeito, né? Aí até Deus quiser, né? Exatamente. Eu vou pedir só um tempinho aí com você, com a médica, porque como eu disse, né? Hoje, quinta-feira, eu falei quarta, hoje é quinta, tá? É o dia aí mundial de prevenção a quedas. E com o isolamento social, muita gente tá ficando em casa sem se exercitar, e isso tá aumentando as quedas, né, domésticas. O Hospital de Base, por exemplo, que ali, né, até onde o André Modesto tá, já registrou 80% de aumento, tá? Com relação a essas quedas acidentais. E a gente vai ver como que a gente pode melhorar esse ambiente para o idoso. Foi nesse piso que a dona Helena caiu, e mais de uma vez. A primeira foi na garagem. Ela bateu a cabeça e chegou a desmaiar. Alguns dias depois, o tombo foi dentro de casa, e ainda mais sério. A aposentada fraturou a bacia. Eu ando devagarinho, eu seguro, mas seguro não porque está doendo. É aquela cisma, a gente fica muito assustado. E casos como o da dona Helena, infelizmente, não são raros. Só para você ter uma ideia, uma pesquisa feita pelo Hospital de Base aqui mesmo de São José do Rio Preto mostra que mais de 80% dos pacientes que estão na ala de geriatria do hospital são vítimas de queda da própria altura. Seu Claudemiro está entre os pacientes que passaram pelo HB. Atualmente, ele faz fisioterapia para se recuperar de uma queda. O aposentado caiu da cama enquanto dormia. Com o impacto, ele fraturou o fêmur e teve que colocar uma prótese na perna direita. Fiquei uma semaninha na cadeira de roda, depois passei para o andador, mais uma semaninha, depois eu passei para a bengala e até largo ela para trás, enquanto que eu esqueço. Eu já estou assim, sentindo pronto já para andar. Quase 2 meses depois da queda, o seu Claudemiro já recuperou praticamente todos os movimentos. Mas, infelizmente, nem sempre é assim. Infelizmente, muitos casos acabam ficando com sequelas permanentes. De fraturas de quadril, em torno de 20% dos pacientes, olha, isso chama muito atenção, 1 a cada 5 indivíduos acaba evoluindo a óbito em até 1 ano. E de 30% a 40% acabam ficando com incapacidades permanentes durante toda a vida. A principal delas é a dificuldade de andar. E na grande maioria dos casos, isso é evitado facilmente, com mudanças de rotina e adequação de ambientes. Por exemplo, tirar os tapetes de casa, tomar muito cuidado com o chão escorregadio, chão encerado, lugares mal iluminados.
E a gente volta a falar ao vivo aqui do Hospital de Base de Rio Preto, na companhia da doutora Laura Cardoso. Ela é geriatra. Doutora, a gente viu aí informações importantes, né, com relação à queda dos idosos e por que um dia dedicado, né, um dia mundial dedicado a isso. Por qual que é a importância, né, de se fazer esse alerta para os idosos com relação às quedas? Devido à taxa de mortalidade, né, e à taxa de incidência. Então, 1/3 de todos os pacientes acima de 65 anos vai cair pelo menos uma vez no ano. E os acima de 80 anos, metade deles cai pelo menos uma vez por ano. Cair 10% dos que caem vão ter uma lesão grave, uma fratura. E com isso a gente vai ter perda de funcionalidade, 30% deles são institucionalizados, né? Porque precisa de um cuidado maior depois da fratura, né? Muitos deles, mesmo depois da fratura, operou e deu tudo certo. Eles ficam com muito medo de cair de novo e para de deambular por conta disso. Então, o segredo é a prevenção. E doutora, no caso, quem cai mais, homem ou mulher? Mulher. Por quê? Pelos fatores hormonais, né? Então, isso é um fator não modificável, né? Como o sexo masculino, a idade, eu ter caído previamente, eu tenho uma chance maior de cair novamente. Então, o que nós vamos modificar? Os fatores modificáveis, que é tratar comorbidade, pegar o meu domicílio e fazer uma adaptação. Então, agora em época de pandemia, que está todo mundo em casa, né? Todo mundo vai olhar pro pé do idoso aí hoje, agora na hora do almoço, e vai ver. Tá usando chinelo? Não pode. Qual que é o sapato ideal para o idoso? É o sapato que está preso atrás. Por quê? O idoso pode tropeçar no chinelo e pode cair, né? E a gente sabe que a maioria das quedas ocorre dentro de casa. Então, tá na hora da gente adaptar esse lar para a gente evitar essas quedas. Tá certo, doutora. Informações importantes e super simples, né, Nilessa, que as pessoas precisam fazer. Porque a doutora estava me dizendo, não adianta cair para depois, né, fazer todas as adequações, tem que ser antes. Essa prevenção que ela falou, e a gente vai continuar falando disso, né? Porque é um número muito alto, né? Mais de 80% dos pacientes internados na geriatria do hospital aí de base sofreram quedas. E como a médica disse, as quedas em casa, na maior parte das vezes. Obrigada, muito obrigada, viu, Modesto? Obrigada também à médica geriatra. E eu vou chamar a Patrícia Mendonça, porque, como eu disse, tem mais informações importantes. A médica falou, geriatra ali, ela falou sobre a prevenção, né? Sobre eliminar na casa aquilo que pode ocasionar uma queda. Mas o que esses idosos podem fazer também, Pati, é exercício em casa, né? Às vezes aproveitando o que tem ali. E dá para fazer mesmo esse exercício em casa, fortalecer os músculos, né? O equilíbrio que a gente vai perdendo aí ao longo dos anos. A Thaís Gomes está com um educador físico que vai dar algumas dicas para a gente, né, Thaís? Eu vi que na abertura do jornal você falou um pouquinho do STEP, mas dá para adaptar com as coisas que a gente tem em casa já, né? Boa tarde para você. Isso, Patrícia, boa tarde para você, boa tarde para a Nilessa, para todo mundo. Eu falei do STEP, mas o STEP está relacionado, por exemplo, a quem tem casa dentro de quem tem escada dentro de casa. Eu tô aqui na área, na casa da Marli, na garagem da Marli, mas quem tem quintal em casa dá para se exercitar também. Estou aqui com o educador físico, Alexandre Gomes. Alexandre, boa tarde, obrigada pela sua participação. Por que é tão importante o idoso, nesse período de isolamento social, se esforçar e fazer um exercício em casa? Isso, através dos exercícios funcionais, os idosos conseguem ter mais autonomia para não ter perigo de cair e, consequentemente, piorar o caso deles. Então, vou mostrar o primeiro exercício aqui, que é andando em linha reta, simulando como se tivesse obstáculos. E dá para trocar, você trouxe aqui os equipamentos, mas quem não tem em casa usa o quê? Pode usar uma garrafa PET ou uma caixinha de leite, um óleo também. Frasco de óleo dá também. Dá para usar. Então, vamos lá. O Alexandre vai orientar e auxiliar a Marli, que está com um físico maravilhoso, inclusive, viu? Ela a carinha dela. Vamos lá, Marli. Como é que funciona, então, esse exercício? O Alexandre caminhando e dá aquele passo. Alterna e dá um passo. E aí, finaliza. Agora, a gente tem um outro exercício, como o Alexandre falou, com o que você tem em casa. Alexandre, esse é o exercício da cadeira, muito fácil, todo mundo tem em casa. O que ele ajuda a fortalecer?
Isso, aqui é um exercício extremamente funcional, né? Que é o sentar e levantar, onde o idoso ele pode aplicar em tudo. Num carro, num assento sanitário, numa própria cadeira, no sofá. E fortalece os membros inferiores, né? Assim... Perna. Isso, perna, assim, dificultando mais ainda o risco dele cair e lesionar. Então, vamos lá. Explica pra gente como é que quem está em casa pode fazer. É importante esse apoio também, né? Quem tiver filho, neto em casa pode prestar esse apoio, como você está dando esse apoio para a Marli. Finalizou o segundo exercício, Paty, agora nós vamos para o terceiro, que é o step, no qual eu estava no comecinho. Aqui no step, o que ele ajuda, o que as pessoas podem adaptar, porque quase ninguém tem step, é diferente, né? Eu, por exemplo, não tenho. O que a gente pode usar? Isso, pode ser uma madeira, se tiver... ou uma mesa de centro, se for bem baixinha, também dá certo. Aqui a gente vai simular como se fosse subida de uma escada, subida e descida, tá? Então, vamos lá. Também com auxílio, com ajuda. Aqui é uma série com 3 repetições. Mas, finalizando aqui, o Alexandre vai falar pra gente se pode aumentar ou não. Finalizamos o step. Responde aqui pra gente, Alexandre. Quantas repetições, como é que as pessoas podem fazer em casa, a quantidade de vezes? Isso. Inicialmente, a pessoa pode fazer de 2 a 3 vezes e conforme ela for ganhando autonomia e confiança nos exercícios, ela pode até progredindo, aumentando o tempo, dificultando mais ainda, acrescentando repetições, séries. Excelente. Obrigado, Alexandre. Obrigada, Marli. Então, viu, a gente está no estacionamento, na garagem da casa dela. Dá para fazer no quintal, dá para fazer na cozinha, utilizando o que você tem em casa. Óleo, por exemplo, um pedacinho de madeira com todo cuidado, pedindo apoio também do filho, da filha. Dá para se exercitar em casa e evitar, né, qualquer tipo de problema. Em casa, por exemplo, como a gente viu, pode ter esse risco de queda, mas também é em casa que a gente tem que se cuidar e se exercitar, né, Paty? É importante você falar dessa orientação de estar junto, alguém ali auxiliando, né? É muito importante para evitar também algum acidente. Obrigada pelas informações, viu, Thaís? Ô, Nilessa, você viu que eles mostraram o step, mas pode ser aí no degrauzinho que tem na casa, na hora que vai entrar, de repente, para a sala, vai para o quintal, tem um degrauzinho, dá para fazer ali. Tudo bem leve, bem tranquilo e com orientação, se possível, né? Alguém da família ali junto, orientando. Muito legal esses exercícios, isso daí mantém a autonomia desse idoso, né? Até por mais tempo. E é muito preciosa essa autonomia quando você fica idoso. Conseguir fazer as coisas sozinho, levantar, sentar com uma facilidade maior, né? Isso dá uma qualidade de vida a mais, né, para esse idoso. Paty, obrigada, viu, por enquanto.